22, de 22 a 30. Ouviram-no até esta palavra, e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou perante eles. Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, aqui, Senhor, reunido, Senhor, o teu povo está. Com desejo, Senhor, de ao ler a tua palavra, poder tirar lições que sejam importantes, que venham falar ao nosso coração, que sirvam, Senhor, para sermos dirigidos, instruídos, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que esta palavra sirva como alimento essencial para todos nós. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a polícia tem errado bastante. A polícia, ela foi criada para poder proteger os cidadãos. O dever da polícia é garantir a nossa segurança. Mas, infelizmente, no decorrer, então, do tempo, a polícia foi agindo cada vez mais com autoritarismo, passando por cima dos seus deveres e, muitas vezes, agindo de maneira que fere as pessoas, maltrata as pessoas, ofendem as pessoas, e pessoas de bem acabam sofrendo uma violência que não deveria sofrer pelo fato de ser inocente. E mesmo aqueles que são prisioneiros, aqueles que merecem a condenação, quando eles são pegos, muitas vezes a polícia age com uma violência que extrapola a sua competência. Quando isso acontece, às vezes, a pessoa que sofreu esse abuso de autoridade, ela recorre até a justiça, e a justiça, dando ganho de causa, ela tem uma reparação. E aqueles policiais que causaram, então, que agiram, usando mais força que devia, eles são ou mandados embora, ou eles são afastados de suas funções. Alguns anos atrás, eu fui convidado pela FEMOTAN, que é a Federação de Jovens do nosso presbitério. O objetivo era pregar para policiais. Foi convidado em Águas Lindas do Goiás toda a corporação, com todas as suas etapas, as suas autoridades, as suas escalas de autoridades. E aí, ao chegar lá, tinha cerca de uns 50, 70 soldados, junto com capitães e gente de maior patente. E aí, então, para a mensagem que eu levei para eles, eu li o texto onde soldados procuraram João Batista e perguntaram para eles: e nós, o que faremos? E a resposta de João foi: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário. Rapaz, eu me lembro da reação que eu vi. Quando eu li esse texto e comecei a falar, eu vi gente dizendo: tá certo, eu concordo. Mas eu vi gente balançando a cabeça, dizendo: o que esse pastor está caçando confusão? Porque a gente sabe que, infelizmente, nessa prática, a gente vê gente errando, tentando fazer a coisa certa, eles acabam errando. Veja só, o texto, João disse que a ninguém maltrateis.
E eu afirmei para eles, olhando nos olhos deles, dizendo: vocês não têm direito de serem violentos com ninguém. Vocês não devem maltratar ninguém. Esse não é direito seu de machucar, de ferir, de ofender, de menosprezar a ninguém. É isso que a Bíblia manda. O dever de vocês é garantir a nossa segurança, a segurança das pessoas de bem. A outra coisa que João Batista diz é: não deis denúncia falsa. Infelizmente, o que muitas vezes acontece é que, pela pressão da sociedade de resolver algum caso policial, acontece de jogar armar uma cilada ali, pegar um inocente e apresentar como sendo culpado, e aqui eu disse para vocês: não podem fazer isso. Deus condena essa prática. E aqui está dizendo: não deis denúncia falsa. E aí, então, nós vimos, a última mensagem de João foi: contentai-vos com o vosso soldo, ou o vosso salário. Outra prática, infelizmente, comum ao Brasil, é de que pessoas que, não contentes com o seu salário, quer fazer um acréscimo. E aí é onde vem aquelas propinas, e aí atua tanto na questão dos policiais, como em qualquer outra área. E aí o texto se aplica a todos: contentai-vos com o seu salário. Se você quer aumentar o seu salário, procure uma profissão que pague mais, procure fazer um crescimento, um preparo maior, faça um curso, melhore, ou seja, mas de maneira desonesta nunca. Eu fiz o meu discurso e as reações elas não foram boas, mas pelo menos eles ouviram. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vimos que Paulo enfrentou um abuso de autoridade. Ele foi espancado, duramente espancado. Ele sofreu dos judeus que chegaram e, sem levar Paulo a nenhum tipo de julgamento, chegou os judeus que vieram da Ásia. Ao chegar lá, viram Paulo no templo. Paulo tinha feito voto, ele estava lá no processo de purificação. Eles então gritaram: socorro! Esse homem vai destruir esse templo, vai destruir a todos nós. E agarrou na mão dele e levou para fora do templo. Por que eles levaram para Paulo para fora do templo? Porque Deus estava no templo. E como eles iam fazer um ato de violência que era contrário à vontade de Deus, então diz assim: vão para fora, como se pudesse esconder alguma coisa de Deus, e fecharam o templo. Então lá fora começaram a espancar Paulo. No meio daquele espancamento, que eles então abusaram da sua autoridade, chegam então os soldados. Os soldados vão lá, tomam Paulo das mãos deles, e aí eles querem matar a Paulo, e os soldados querem uma explicação por que eles querem, cada um grita mais alto. Paulo então é retirado pelos soldados, e Paulo agora sofre outro abuso de autoridade, agora por parte dos soldados. Amarrem ele e dê uma surra nele para ele contar por que as pessoas estão espancando ele. Olha, coisa mais ridícula: espanque o inocente que está sendo espancado pelos outros para que ele fale por que está sendo espancado. E aí, naquele momento onde Paulo estava sendo amarrado, ele falou assim: é lícito amarrar um cidadão e açoitar um cidadão romano e prender sem que ele passe por um julgamento? Como havia no Império Romano, um cidadão romano os seus direitos eram respeitados. E quando Paulo falou isso, então ele conseguiu, pelo menos nesse caso, o seu direito fosse garantido. Nós vimos no texto onde toda essa confusão, Paulo foi levado até a escada, e quando ele estava no alto da escada, ele pediu para falar, e quando ele ia abrir a boca para falar, o capítulo 21 encerra. Entanto que dá os 2 pontinhos para dizer: ele vai falar, e aí corta. O estudo passado falou da prisão, dos envolvimentos, das coisas que aconteceram até a prisão dele. Hoje nós vamos falar a respeito do discurso de Paulo e a reação dos judeus. Em primeiro lugar, nós veremos a disposição judaica de ouvir apenas o que interessa. Meus irmãos, eu gostaria que nós, ao estudarmos essa questão, que nós parássemos para pensar se nós não temos agido do mesmo jeito. Se nós não ouvimos as autoridades até o momento que nos interessa, que nós obedecemos a Deus e as autoridades até o momento que toca em nós, e nós então dizemos: não quero mais. Porque muitas vezes isso acontece conosco. Vamos ver. Olha, é muito interessante como que as pessoas, elas são tão atentas para algumas coisas, e elas são tão relapsas e absolutamente desinteressadas para outras. A gente vê, por exemplo, pessoas que ficam
horas. Quanto tempo, Tiago, dura um filme, em média? Não deu para ouvir? 1h30, 2 horas. E quando você vai para o cinema e você se senta para assistir um filme, você levanta para beber água? Levanta para ir no banheiro? Você vê as pessoas fazendo isso? Não. Em casa, quando está assistindo um filme na televisão, fica lá se segurando até na hora de um comercial e olha que demora. Mas, quando chega na igreja, o culto de uma mensagem de meia hora é extremamente cansativa. Há uma mensagem que chega a 45 minutos, é insuportável, fica olhando no relógio. Como que as coisas de Deus, elas têm um total desinteresse da maioria, e como que para as outras coisas, não importa se está chovendo, não importa, por exemplo, a pessoa vai sair para uma festa, se importa se está chovendo? Nada. O cabelo que gastou o dia todinho para esticar, estica e puxa e mexe lá, o que que faz? Bota uma sacola plástica na cabeça e corre para o carro, mas não deixa de ir para a festa. Mas na hora do culto, o que que faz? Vai chover. Não vou não. E aí não vai. Por quê? Esse desinteresse a gente percebe. Então, meus irmãos, veja, a pessoa para gastar dinheiro, ela gasta com tanta facilidade. Vi um tênis, vou comprar. Vi uma roupa, vou comprar. Vi um short, vou comprar. Eu quero, estou precisando tanto disso. E vou comprar. Quando fala a respeito de dar uma oferta na igreja, de entregar dízimo, tem tanto questionamento, é tanta coisa, mas as pessoas, para as coisas, para as finanças lá de fora, são prontos a comprar, a gastar, a investir, até em coisas inúteis. Para entregar o seu dízimo, a sua oferta na igreja, fica amarrando como se fosse o maior sofrimento do mundo para gastar na igreja. Isso é lamentável, meus irmãos, que essas coisas aconteçam dessa maneira. Jesus, ele contou a parábola do semeador. Nessa parábola, ele abrangeu esse tema, revelando que o desinteresse e as desistências das pessoas em relação às coisas de Deus, elas são obra maligna, tentando impedir que as pessoas sejam salvas ou sejam libertas das suas garras. Jesus, em Mateus 13, 19 a 23, diz: a todos os que ouvem a palavra e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 100 por um. Na atualidade, é impossível que alguém se justifique dizendo: eu não conheço o Evangelho. Pode dizer que alguém pode dizer por acaso que não conhece Jesus? A pessoa pode dizer: eu sou católico, eu sou isso, eu sou espírita, eu sou do candomblé. Ela pode dizer qualquer coisa, mas ela não poderá dizer: eu não conheço o Evangelho, porque ninguém nunca falou para mim. Nós temos internet, tem rádio, tem televisão, igrejas, não vai nem cansar para ir de uma igreja para outra, a quantidade de igreja, as pessoas, elas não têm procurado. O problema é que há muitos que ouvem, mas somente até que a palavra lhes cobre comprometimento. As pessoas permanecem na igreja, chega, ai que louvor gostoso, que culto gostoso, animado, que bom. E aí então eu quero fazer parte da igreja, pastor, isso a gente ouve demais. Pastor, eu quero fazer parte da igreja, como é que eu faço para chegar? E eu tenho feito, os irmãos aí sabem, eu digo, vamos fazer o seguinte, permaneça na igreja um tempo, vamos acompanhar, cria raiz. Isso eu tenho feito com todos, o Márcio passou por isso, o Domingos está passando, o Tiago também, né, Tiago? Vamos criar raiz, aí então depois, olha, na maioria das vezes, essa pessoa que chega com esse entusiasmo todo, quando ela vê a cobrança, que para ser crente a coisa é dura, para ser crente é difícil, então começa-se a cobrança de uma vida de fidelidade, aí você começa a ver as pessoas faltando, se afastando, e aí então em pouco tempo a pessoa desistiu da igreja. Na parábola do semeador temos ali representados os crentes por pouco tempo. São pessoas que fazem
que fazem parte da igreja, tornam-se até líderes da igreja, mas vão se deixando dominar por situações adversas e abandonam. São fiéis até certo ponto. Paulo fala de um tempo em que as pessoas se sentiriam coceira nos ouvidos. Não é micose, não. Fala aqui da dificuldade de ouvir sermões, estudos bíblicos que falam da palavra, e toda vez que a palavra de Deus é pregada, ela vai confrontar o pecado. Se o teu pecado é mentira, e na palavra for pregada, você vai ser confrontado pela mentira. Não importa o pecado, todas as vezes que a palavra de Deus foi ensinada, ela vai bater exatamente ali. E como diz, a pessoa vai colocar a carapuça e dizer, é para mim. O pastor está sabendo de tudo. Não, é o Espírito Santo está aplicando lá no coração. Por quê? Porque a palavra está sendo pregada. Existem muitos sermões aí que estão sendo pregados para agradar os ouvintes. Esses são muito bons, bem aceitos, as pessoas gostam. Mas sermão motivador. Eles têm tratado pregadores como sendo aqueles, como que dá o nome daqueles que vão nas firmas fazer a questão motivacional? Coach. Eu já vi muitos pregadores coaches. Qual o objetivo do coach? É dar um up, né? Você pode, você consegue, né? Então, vamos lá, vamos lutar, vamos fazer, vamos produzir. Eu ouvi de um coach, um tempo atrás, quando eu era vendedor, ele disse o seguinte, o bom vendedor é aquele que vende uma máquina de tira-leite para uma pessoa que tem apenas uma vaca, ainda pega a vaca dele como garantia. Ou seja, o bom vendedor engana todo mundo. Mas isso é a mensagem do coach, dizendo vocês podem ser os melhores vendedores. O melhor vendedor não tem caráter, ele vende. Não importa o que vai acontecer, a satisfação ele vai vender. Então tem muita gente que quer então pastores coaches, que vão então motivar a igreja, dizer que a igreja e não quer ouvir a verdade. Quando vem a pregação da palavra dizendo você é pecador, você não merece nenhum bem de Deus, o que você merece é a morte, porque você é pecador, você tem que se arrepender, você tem que buscar o Senhor, você tem que se humilhar, aí esse negócio está muito bem aceito. E aí então as pessoas acabam desistindo. Meus irmãos, o verdadeiro evangelho está incluso nele: morte, sacrifício, entrega, domínio, dependência. O crente não depende de si, o crente depende de Cristo. O crente não ganha bênção de Deus por aquilo que ele faz. Não adianta fazer campanha, não adianta vir à igreja, não adianta orar, não adianta fazer nada para ganhar bênção. Não se negocia bênção com Deus. Deus não te dá nada por você merecer alguma coisa. Primeiro, nós temos que orar quantas vezes por dia? Paulo diz, orai sem cessar. E nós devemos perdoar quantas vezes por dia? 70 vezes 7, que quer dizer, é indefinidamente. Veja, nós devemos ter um culto só uma vez por semana? Nossa vida deve ser um culto. Nós fazemos esse culto assim, perpétuo da nossa vida? Estamos em falta. Se estamos em falta, estamos pecando. Se estamos pecando, o que nós merecemos? A morte. Então, quando você prega essa verdade, as pessoas, elas não aceitam. Elas não desejam, elas não gostam. Porque quando diz você depende de Cristo, Paulo fala disso lá no livro de Efésios, quando ele diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Ou seja, Deus vai te abençoar quando você depender de Cristo. E Ele vai te abençoar por causa da obediência de Cristo e não pela tua obediência. Aí vai dizer, então vamos fazer tudo de errado, então não tem, porque... Paulo falou dessa mesma coisa lá em Romanos, capítulo 6, versículo 13 e versículo 15. Vamos pecar porque a salvação é de graça? E a resposta é bem clara, de modo nenhum. Porque quem foi salvo da morte, vamos supor, você está lá, não sabe nadar, cai no rio, vem alguém e te salva. Você, opa, tem uma pessoa para me salvar, vou pular de novo, você faz isso? Por que quer fazer isso em relação ao pecado, em relação à salvação? Então, aquele que foi salvo do pecado, ele tem que lutar para não cair novamente no pecado. E a motivação dele não pode ser o castigo. Por que não? Porque Cristo já pagou esse preço na cruz. O teu castigo já foi pago lá quando Jesus, por você, ele deu a vida lá na cruz. A motivação que você tem para obedecer a Deus é a gratidão.
E a gratidão é uma força muito maior do que o castigo. Porque uma pessoa que é grata de verdade, ela se doa, ela se entrega. Então, as pessoas, quando elas são levadas a esse culto barato, e quando esse culto torna-se verdadeiro e cobra, as pessoas então desistem de ouvir. A palavra de Deus é boa, ela é transformadora, e para vivê-la na sua inteireza, ela exigirá muito dos seus fiéis, e esses vão sofrer perseguições. O que acontece domingo? Se você falar só a verdade no meio de um mentiroso, eles vão gostar de você? O que acontece, Leandro, se você for totalmente fiel no meio de um monte de infiéis, eles vão gostar de você? O que será de você, Rodrigo, se você for extremamente honesto no meio de um monte de gente que quer ser desonesto? Eles vão gostar de você? Então, veja, o crente que quer ser fiel a Cristo, ele vai ser perseguido. Segundo Timóteo 3,12, todos aqueles que querem ser fiéis a Cristo serão perseguidos. É promessa, é o princípio. Por quê? Porque nós estamos vivendo no meio de pecadores, querendo ser santo como Cristo, porque nós fomos chamados para sermos como Cristo, para termos a imagem de Cristo. Só que ao nosso redor tem pessoas que não querem ter a imagem de Cristo. E aí então choca. A luz, ela choca com as trevas e as pessoas então vão querer perseguir. Aqui no texto acontece algo semelhante. Os judeus, depois de terem espancado Paulo, quando viram ele sobre a escada, pronto para falar, eles pararam para ouvir. E quando ele começou a falar em hebraico, o que o texto diz? Irmãos, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que ele falava em língua hebraica, guardaram silêncio. Ou seja, isso me interessa. Vamos ouvir, vamos dar atenção. Daí Paulo deu início à sua fala. Continuou, eu sou judeu, eu nasci em Tarso. Ou seja, ele fala das suas qualidades. Ele diz assim, eu sou de família nobre. Por quê? Porque eu fui educado por Gamaliel. Qual que é a escola mais cara que vocês conhecem? A escola mais cara que tem que não deve? Mackenzie, né? E é nossa, né? Aí o seguinte, se você sabe que a pessoa chega a dizer assim, eu coloquei os meus filhos lá no Mackenzie. Você tem que saber, ou é filho de pastor que estuda lá de graça, ou ele é muito rico para poder, ou ganhou uma bolsa, ou ele é muito rico para poder eu colocar o seu filho para estudar lá, não é? O que aconteceu foi mais ou menos assim, Paulo diz assim, eu estudei no Mackenzie, ou seja, eu fui aluno de Gamaliel. Naquela época não tinha escolas, então pegava-se um mestre, e ele pegava um grupo pequeno de alunos, e ele ia morar junto com ele, ia caminhar junto com ele, ele ia ensinar, ia preparar para a vida. E aí Paulo então diz, eu fui ensinado por Gamaliel. Falou isso, disse, Gamaliel só ensina judeus, ele é um judeu. Gamaliel só ensina famílias importantes, esse homem é alguém importante. Aí ele foi e falou do trabalho dele. Paulo ele foi um trilho contra os crentes na época de perseguição. Ele diz, persegui este caminho até a morte, metendo em cárcere homens e mulheres que são testemunhos do sumo sacerdote. Ou seja, falou para eles, eu fui uma pessoa má para os crentes e vocês são testemunhas. Com isso, ele espelhou o ódio que os judeus eles tinham contra os cristãos. E eles tinham prazer de ouvir essas coisas. Então, essa parte interessava. Aí entrou a parte desinteressante. É o ponto, então, que os judeus não gostavam. E assim ocorre conosco, quando a gente está conversando com alguém, e ele está te ouvindo, que você faz isso, faz aquilo, que você é uma boa pessoa, as suas qualificações, mas quando você diz assim, eu sou um crente, eu sou temente a Deus, quando Jesus Cristo entrou na minha vida, eu tive uma experiência com Deus, ele falou ao meu coração, os outros vão gostar de ouvir? Não. Porque esse negócio, essa experiência com Deus nem é algo que é bom para eles, é bom só para nós que experimentamos, mas para eles vão dizer esse negócio, confio nisso, nada, acredito nada, e foi isso que aconteceu. Paulo começou a falar que ele estava indo para Damasco, Cristo veio, uma luz apareceu, e ele caiu, foi levado pelas mãos, ou seja, ele conta a experiência que transformou a sua vida. Acontece que os judeus foi quem matou Jesus. Os judeus mataram Jesus, levaram a multidão, gritou, mata, crucifica, e mataram. E agora então a multidão,
que pediu para matar Jesus, houve um judeu dizendo que é servo desse Jesus. Ele será, isso aí a gente não pode. Para eles, seria impossível que Paulo tivesse conversado com Jesus, porque eles mataram Jesus. É um morto. Não, eles não podiam acreditar, porque a história que foi contada para eles foi uma diferente. Mas Paulo diz que ficou cego quando ele viu aquela luz. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz e guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Apocalipse fala a descrição do céu e diz que lá no céu não vai ter luz. Por que não vai ter luz lá no céu, Tiago? A presença do próprio Deus é que será a luz. Mas vai ter uma luz tão forte assim. Paulo está ao meio-dia, com o sol do deserto, com o olho regalado, e vem uma luz de Deus para ele, ele cai e fica cego. Olha só, Paulo viu um feixe da luz de Deus e ficou cego. Paulo viu uma pontinha da glória de Deus e ficou com o rosto brilhando durante muito tempo. Que experiência esses homens tiveram? No seu discurso, ele quis mostrar que estava cercado de judeus que eram tementes a Deus, porque a acusação contra ele é que ele era contra a lei, contra os judeus, contra Moisés, contra o templo. E ele diz que um homem chamado Ananias veio até mim e me chamou e orou e eu voltei a ver. Mas ele demonstra aqui que as atividades como um cristão não foram vividas pelo acaso, que Deus assim quis, que Deus chegou para ele e diz que Deus escolheu ele para conhecer a sua vontade, para ver o justo, ouvir a voz dele, para ser então uma testemunha de tudo aquilo que ele experimentasse com Deus. Ele recebeu de Deus a ordem de ser testemunha. Mas você também não? 1 Pedro 2,9. Quer achar primeiro, lê. 1 Pedro 2,9. Pode ler. Pedro vem falando a respeito daqueles que não são de Deus, daqueles que fazem a coisa de acordo com a sua vontade. Me diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para sair achando melhor do que os outros? Não. Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo diz que Deus o chamou para ser testemunha. E Deus te chamou para você ser testemunha. Ele te colocou num superior como filho seu, mas disse, mas agora eu quero que vocês falem para o mundo o que vocês estão experimentando, o que vocês sentem com o meu encontro, o que vocês têm da minha presença. Paulo foi chamado para ser testemunha, você também. Então veja, meus irmãos, assim como todos que encontram Jesus, obrigatoriamente têm de ser batizado, fazer parte de uma igreja, ser testemunho do Senhor, porque Cristo deu a vida na cruz. No seu discurso, Paulo diz aqui que ele falou de você, o que você está fazendo? Levanta e seja batizado. Como é que fica o batismo das águas aí, hein? Paulo está numa casa de alguém, dentro da cidade, e chega então, e ele foi batizado ali mesmo. Aí é um problema para aqueles que defendem o batismo das águas. Como é que foi? Eu já ouvi uma história que a gente falou que quando Cornélio foi batizado, que tinha um rio embaixo da casa dele. Botaram um rio só para poder afirmar que o batismo certo é o batismo das águas. O batismo certo é aquela confissão verdadeira. A forma de batismo é que menos importa, mas não podemos negar que tem alguns batismos que parecem ter sido batizados nas águas, mas alguns outros é impossível que isso tenha acontecido. Então, a partir desse ponto, eles interrompem com gritos, e assim, eu achei interessante isso. Por que eles fazem isso? Ele pega a roupa, enche de terra e joga para cima. O que acontece se uma multidão fizer isso? Eles não querendo ouvir a verdade, eles resolveram atrapalhar a pregação de Paulo. É como um bêbado que entra na igreja e Satanás o usa para fazer confusão, para chamar atenção. O que eles fizeram aqui é, vamos fazer barulho, vamos gritar, e tira a roupa e bate no chão, e joga a terra para cima para criar aquela confusão.
Há muitos hoje que estão dispostos a ouvir sermões e estudos bíblicos até o momento em que eles tocam a sua ferida. Me lembro, há pouco tempo atrás, os irmãos viram até a discussão lá atrás, uma pregação, depois de uma mensagem, uma pessoa chegou e falou assim: pastor, o senhor falou isso e isso e isso de mim, e disposto já a sair da igreja, como saiu de fato. Eu disse: meu irmão, entre lá na internet, procure por esse sermão, e falei o nome do pregador, que foi pregado em 1880 e alguma coisa. Eu disse: naquela época, esse sermão foi pregado para você? Pois eu estou repetindo um sermão que foi pregado lá atrás. Mas todas as vezes que choca, a pessoa, em vez de entender que Deus está falando com ele, pensa logo que o pregador, que aquele que está ensinando, está falando o contrário. Então, veja, são atitudes de pessoas que querem ouvir somente aquilo que agrada. Então, dispõe o teu coração para ouvir tudo o que foi falado. Que a mensagem de Deus caia. Se te ofendeu, se te feriu, trate você. Porque se a palavra foi pregada e atingiu o teu coração numa falha tua, você tem que tirar a falha, não é afastar da igreja. Porque Provérbios mesmo, nós vimos no domingo, diz: faltando profecia, o povo se corrompe. Profecia não é adivinhação, é pregação da palavra. Então, se tem uma igreja que está pregando a palavra, que está tocando no teu coração, que está batendo em você, que está fazendo a coisa errada, essa é a igreja certa. Mas se você vai para a igreja e fica só aceitando tudo de errado, foge, porque esse é o primeiro caminho da morte. Em segundo lugar, nós vamos ver a intolerância judaica despertou neles a violência. Meus irmãos, nós temos um grande problema, que é a pessoa ser sanguínea. As pessoas sanguíneas, elas não pensam, elas estouram. A Bíblia diz que como fruto do Espírito é a longanimidade, é o longo ânimo, é como um pavio bem comprido, que se acende, e você tem tempo de ir lá e pisar nele e apagar. Já tem gente que não tem nem pavio. Pum! E aí estoura a qualquer momento. O que é que está dizendo? É que essa falta do pavio, essa intolerância religiosa, ela despertou neles a violência. Nós devemos aprender, irmãos, a dominar a nós mesmos. Nós temos que aprender a lidar com os choques, com os ferimentos que nós tomamos na igreja, com pessoas de fora, para aprender a lidar, para que a gente seja instrumentos de graça, para que a gente coloque em prática o perdão, para que a gente coloque em prática aquilo que Cristo ensinou na nossa vida. Irmãos, facilmente nós brigamos, facilmente nós discutimos, facilmente fazemos inimigos. Nós temos que optar primeiro pelo bom senso. Por isso que a Bíblia diz: se depender de vós, tende paz com todos. Às vezes não depende de você, mas se não depende de você, Deus não vai cobrar de você. Mas Ele quer que nós tenhamos essa disposição para o diálogo, para a conversa, para pensar, assumir os nossos erros, para que o outro entenda o erro dele também, possa se corrigir, porque nós temos que caminhar em paz. A Bíblia diz também que o amor é a argamassa que nos une. É a mesma coisa de um reboco, de um tijolo. O amor é esse reboco que coloca entre um e outro para nos prender. Somos diferentes, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque Cristo veio para nos salvar, não para nos tornar religiosos. Religioso é quando você se preocupa mais com as regras do que com as pessoas. Eu me lembro que eu estava servindo a ceia logo no início do pastorado, e aí então eu, na hora de entregar os elementos da ceia, eu fui servir o vinho primeiro e depois servi o pão. Quando eu terminei, um irmão bem idoso lá chegou e disse: pastor, eu vi, viu? Eu fiquei assim: viu o quê? Eu nem sabia que eu tinha invertido, porque foi logo no início, eu não tenho muita experiência. Eu vi, estou lá na porta, o pessoal saindo, eu cumprimentando, eu vendo um burburinho lá. Tinha um grupo de pessoas idosas já discutindo calorosamente, porque o pastor cometeu o pecado de entregar o primeiro vinho, depois o pão. Precisa ser dessa ordem? Jesus tinha que ser um. Jesus entregou o pão, depois entregou o vinho. Mas se ele tivesse colocado o vinho e o pão, a preocupação, eu estou dizendo aqui da preocupação religiosa, estou falando aqui de uma discussão acalorada, a ponto já de quase expulsar o pastor, por uma questão tão simples e que não tem importância. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes podemos achar ruim porque alguém senta no nosso lugar.
é porque a gente vai sempre sentando no mesmo lugar. Me lembro da irmã Erondina, que uma vez chegou, e alguém sentou no cantinho dela, ela parou e eu só observando ela. E aí sentou-se lá. Devemos tomar cuidado. A igreja é do Senhor, somos servos dele. Às vezes, vão acontecer situação, você tem que pensar o que é mais importante. Ser duro, ser violento, ou ser cordado, ou promover a paz. Quando Jesus entra do coração de uma pessoa, obrigatoriamente, ela tem de ser transformada, o coração tem de ser transformado. O problema é que muitos se tornam religiosos sem se tornar servos. Entram na igreja, mas Cristo não entra nos seus corações. Se preocupam com roupa comprida, roupa isso, roupa aquilo, mas não se preocupam com o coração. Tem muito crente que não paga conta, tem muito crente que fala de palavrão. A semana eles estavam mostrando o pastor que estava preparando um culto, e a esposa chegou lá e falou um palavrão, alguma coisa dura com a esposa, aí depois continua o culto como se nada tivesse acontecido. Ué, peraí, será que eu posso maltratar minha esposa e fazer um culto como se nada tivesse acontecido? Então, meus irmãos, ser frequente de uma igreja não vai fazer diferença. Cristo tem que motivar a sua vida a você ser melhor. Ser crente na teoria e na prática não adianta nada. Por isso que o Tiago diz que nós devemos ser praticantes e não somente ouvintes. O inimigo da nossa alma é que tem querido isso, porque as pessoas elas estão mais parecidas com o diabo do que com Cristo, porque não se deixam transformar. O Espírito Santo não acha espaço, a pessoa se fecha, ela quer manter os seus sentimentos e não deixa ser transformado. Os judeus receberam as promessas. Foram para eles que os profetas vieram. O Espírito Santo veio e falou, por isso que Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Jesus disse que veio para os judeus, é verdade, porque foi para eles que fez a promessa, não foi para outros. A promessa foi feita para eles. As promessas foram cumpridas neles, na vida deles, e logo depois Jesus disse, ide pregar o evangelho a todo mundo. Já foi cumprido entre vocês, agora esse evangelho tem que atingir a todos. Eles receberam a promessa do nascimento do Messias, o Messias nasceu, eles o rejeitaram. Primeiro Herodes queria matar enquanto ele era criança, não queria perder o trono. Ele cresceu, fez tanta coisa boa, e eles pediram para matá-lo. Quando eles ouviram que Paulo falando a respeito disso, eles gritaram, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Será que alguém deve morrer porque pensa diferente de mim? Será que o irmão, eu vou sentar no banco lá do outro lado para eu não encontrar com ele porque ele pensa diferente de mim? Será que eu tenho que ser inimigo do Mário porque o Mário não concorda comigo? Será que nós não podemos andar juntos? Então é isso que o texto está ensinando. Como reagir? Eles agiram gritando, arrojando as capas. O comandante então tomou uma atitude muito comum na sua época, punir o inocente, como eu já disse, punindo o inocente para poder agradar aquela multidão. Surrar um homem apenas porque os outros queriam essa violência. A situação de Paulo ficou melhor por causa da sua situação como cidadão romano. Ele evitou assim então ser espancado. Uma preocupação pairou na cabeça do comandante. Eu prendi Paulo, eu não poderia ter prendido. E agora então ele como cidadão pode me processar. Uma preocupação, isso de todos aqueles que atuam extrapolando a sua autoridade. Ele se preocupou muito, alguém filmou? Tem algum documento? Alguém prova? Se tiver, aí eles mudam a figura. Vocês se lembram daquele procurador de justiça que brigou lá com os soldados que queriam que ele usasse máscara? Ele chegou e quando ele viu que estava filmando tudo aquilo, ele foi lá pedir perdão. Ele não deveria fazer isso, ele deveria ter agido corretamente a primeira vez. Mas, igual o centurião, depois do caso, ele viu que ele ia sofrer alguma represália, ele mudou toda a situação. Ele voltou atrás, mandou soltar Paulo, que agora Paulo, então, agora ele estava, o direito seu seria respeitado. Eu vi um vídeo, foi no YouTube, falava o seguinte, um soldado, um policial, ele estava lá numa barreira, e de repente chegou uma pessoa, num carro muito bonito, um carro de luxo, e quando abriu o vidro, era um negro. O policial, com seu preconceito, resolveu então maltratar o negro. E o motorista não reagiu, e aguentou as suas,
sabe, aquelas ofensas que foram sendo feitas, porque para o policial, o negro andar num carro bonito daquele não teria condição. Depois dele ter falado muita besteira, o motorista então diz assim, você sabe quem eu sou? Diz, não sei. Está aqui a carteira, eu sou o procurador da justiça, assim, assim, falou da sua alta posição na justiça. Aí o soldado falou assim, e você sabe quem eu sou? O motorista, não, diz, então, muito obrigado. E saiu correndo, porque ele viu que ia pesar para ele. Por que não tratar bem as pessoas? Meus irmãos, Paulo, então, ele passou por tudo isso. Os judeus foram violentos, não quiseram ouvir a mensagem. Nosso estudo de hoje tratou a respeito do discurso de Paulo e reação dos judeus. A disposição judaica de ouvir apenas o que lhes interessava. Cuidado, ouça mais do que te interessa, tenha paciência, Deus pode estar te tratando. Eu me lembro, o Mário está aqui, ele vai confirmar o que eu fiz. A das Dores estava internada e a situação parecia impossível, né, Mário? Na conversa nossa, ele falou assim, pastor, não tinha nem esperança. Os médicos falaram, não tem esperança, não tem prótese, não tem nada, não tem jeito. E aí, então, quando aconteceu aquela coisa com o Hugo, e o Hugo sofreu um acidente e morreu, eu entrei em contato de novo com a Maria das Dores, e eu conversando com ela, que ela teve um surto, né, de muitos dias lá preso, e disse, pastor, e nós conversamos, e eu disse para ela, irmã, existe situação pior do que ficar no hospital esperando. Espere em Deus, que Deus pode estar querendo mostrar para você que Ele pode fazer o impossível acontecer. E sabe o que aconteceu? Mário trabalha fazendo obra para um amigo dele lá, que é coronel, né, Mário? Esse coronel entrou em contato com o vice-governador do DF, o vice-governador falou, tem um médico aqui no meu prédio. E aí conversou com esse médico eu trabalhava no hospital onde a das Dores estava, mas ele ia lá todas as vezes que ele chegava e recebia tudo pronto, o que ele tinha que fazer, e não sabia da situação de quem estava lá. Então ele diz, amanhã eu vou operar ela. No dia seguinte, então, ela foi operada na segunda-feira, não foi? Foi naquela semana, 2 dias depois, foi assim. E aí, então, ela foi operada. Aí eu tornei a falar com a das Dores, está vendo, Dor? Espera no Senhor e confia. O que parecia impossível estava ao alcance. O médico morava no mesmo prédio que a pessoa da autoridade lá, que lhe falou e que estava lá e resolveu os problemas. Espere em Deus. Deus, ele tem a saída. Espere o tratamento de Deus. Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. E se Deus não fizer, continue esperando em Deus, porque Deus, ele sabe o que é melhor para nós e não aquilo que nós queremos. Cuidado com a tua intolerância. Não haja de maneira violenta só porque você discorda de alguém. Se disponha a fazer como Cristo. Cristo sofreu, foi surrado, foi cuspido. E a Bíblia diz que como ovelha muda, ele seguiu até o matadouro. Jesus, que é Deus, ele aguentou situações. Por que nós não podemos? Que essa mensagem possa despertar em você esse cuidado. Saibamos, pois, agir para o bem, quando estivermos sendo atacados ou quando pessoas expuserem pensamentos que são contrários ao nosso. Pessoas podem pensar diferente de nós, sem, contudo, serem nossos adversários. Meus irmãos, essa é a mensagem de hoje. Eu espero em Deus que ela tenha falado do seu coração, que essas 2 afirmações fiquem claras para vocês e que vocês possam colocar em prática. Amém?